tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos acompanham através da internet. Começo por agradecer o convite que, mais uma vez, a Associação de Universitários Adventistas me estendeu para estar aqui. Penso que já é a segunda ou a terceira vez que participo neste ciclo de sessões, que para o terceiro convite não é mau sinal, é sinal que as últimas vezes não consegui esgotar a paciência. O tema que eu vos trago hoje é um tema que, na verdade, foi sugerido. É um tema que foi sugerido pela própria Associação de Universitários Adventistas. O desafio foi este, falar sobre ciência ou cientificismo, e eu deixei ali o meu peixe dourado, já vão perceber porquê, porque é que lá vamos chegar ao peixe dourado, e para falarmos aqui de uma questão da qual eu parti de um artigo do Leonard Brand, que tem exatamente o título desta palestra, Ciência ou Cientificismo. O artigo está disponível online, portanto eu não vou discorrer aqui o tempo a falar detalhadamente do artigo, a ideia não é essa, é o ponto de partida. Vou referir 3 ou 4 coisas que estão de facto nesse artigo e depois de falar de outros assuntos periféricos, mas diretamente ligados também a este assunto. E aqui a grande questão que ele coloca é, nos dias de hoje, como é que nós podemos criticar aquilo que é dito ser como verdade? Porque a Bíblia reclama ter a verdade. A ciência diz ter a verdade. A filosofia diz não haver verdade sem ela própria. Portanto, nós, como universitários, digamos assim, como cristãos, em que posição nos devemos colocar? Que ferramentas devemos ter ou podemos ter? Que ferramentas podemos desenvolver? Em que é que podemos pensar? Como é que podemos treinar o nosso pensamento, o nosso espírito crítico, para conseguir ouvir e falar com as pessoas? O Daniel estava a falar exatamente... Rui, perdão. Estava a falar exatamente sobre isso no ponto anterior. Portanto, como é que nós podemos falar com estas pessoas que têm um discurso diferente do nosso e têm uma pré-conceção diferente da nossa, para que não haja confronto direto, mas haja uma construção de ideias e um caminho que pode ser feito em comum. Cientificismo. Define este autor como, ou cientificismo, perdão. Diz ele no artigo, se uma ideia, esta é a definição, portanto, o cientificismo afirma que se uma ideia pode ser testada e demonstrada, e vamos chegar com estas duas palavras, que são palavras-chave para nós irmos criticando o que vem daqui para a frente, ok? Portanto, se uma ideia pode ser testada e demonstrada pelo método científico, especialmente nas ciências naturais, física, química e biologia, chegamos a um conhecimento confiável. Testar, demonstrar. Outras ideias são, diz ele, crenças meramente incertas, não dignas de confiança. Por exemplo, disciplinas como a filosofia e a teologia que oferecem opiniões, mas não conhecimentos. Isto pode parecer assim uma coisa muito leve, mas é uma afirmação extremamente pesada que ali está. Porque basicamente o que está ali a ser dito é só vale aquilo que é testável e demonstrável. Tudo o resto não passam de opiniões. Portanto, isto é uma afirmação extremamente forte e é uma afirmação do dito cientificismo, ok? Que não é ciência. Já vamos lá chegar com 2 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo do meu peixe dourado. Eu posso partir desta hipótese. O meu peixe dourado pode viver sem oxigênio. Ok, é uma hipótese. Uma hipótese é uma afirmação sobre a qual eu ainda não tenho uma prova. Eu parto dela e depois desenvolvo uma experiência para conseguir comprovar aquilo que eu afirmei ou refutar aquilo que eu afirmei. Posso pegar num aquário, posso pôr um peixe lá dentro, posso vedar completamente o aquário e esperar uns dias para ver o que é que acontece. Se o peixe morrer, o meu peixe não pode viver sem oxigênio. Agora vou ser simplista, tá bom? Porque podem-se levantar aqui outras questões. Podia perguntar, mas será que o peixe não morreu de fome? Então eu podia pôr um aquário ao lado, com outro peixe nas mesmas condições, sem o alimentar e deixá-lo respirar, ok? Mas vamos manter-nos aqui na questão simples. Tenho o meu aquário com um peixe e vou pôr o meu aquário totalmente vedado. Quer dizer que eu consigo, de uma forma muito objetiva, testar a minha hipótese. E no final há uma de 2 respostas. O peixe ou está vivo ou está morto. Se o peixe estiver morto, a resposta à minha hipótese é o meu peixe não pode viver sem oxigênio. Se o peixe sobreviver e sobreviver e sobreviver, ok, então à partida o peixe pode viver sem oxigênio. A questão que se coloca no segundo exemplo, já um bocadinho mais complexo, é se eu colocar esta hipótese. O conhecimento confiável provém apenas da ciência e não da filosofia ou da teologia.
Esta é a definição do cientificismo. Vamos supor que eu ponho esta frase como hipótese. Ora, de acordo com o próprio cientificismo, o que é que eu tenho que fazer para conseguir comprová-la ou refutá-la? Quais eram as duas palavras-chave? Testar e validar. Ora, como é que eu vou fazer isto com filosofia e teologia? Eu posso pegar na filosofia e na teologia, levá-la para um laboratório, pedir a cientistas credenciados em filosofia e teologia que peguem nos aparelhos mais desenvolvidos que nós temos, que consigam desenhar algum ensaio metodológico para conseguir provar, para conseguir confirmar ou refutar aquela afirmação? Não é possível. O que significa que eu não tenho meios para testar e demonstrar aquela afirmação. E o facto de não ter meios para o fazer é a autorrefutação do cientificismo. Porque para o cientificismo poder afirmar que a única fonte de conhecimento é ele próprio, e não a filosofia e a teologia, ele próprio teria que testar e demonstrar que a filosofia e a teologia só produzem falso conhecimento. Ora, nessa impossibilidade, o cientificismo não pode reclamar para si ser a única fonte de produção de conhecimento. Não quero ser muito chato nestas coisas das palavras, mas espero que todos estejam a acompanhar a minha lógica. Vamos avançar aqui mais um bocadinho. Uma das principais consequências do cientificismo, volto a dizer, o artigo está disponível na internet, depois eu deixo ficar a referência do artigo, deste e de um outro que eu vou referir já à frente, depois podem ler, os que estiverem interessados, ler com mais cuidado e ler várias vezes com detalhe para perceber a ideia, que há aqui várias ideias que são mais profundas do que parecem, precisam de algum tempo para serem absorvidas. Uma das principais consequências do cientificismo é uma palavra que nós ouvimos muitas vezes, é o secularismo. E o secularismo afirma isto: a ideia de Deus não pode ser testada pela ciência, portanto, deve ser rejeitada. Ora bom, nós vimos ali com o aquário, com o peixe, eu tenho meios para testar, validar aquela afirmação ou refutá-la. Mas quando falamos de Deus, eu não tenho meios para provar a existência de Deus, nem tenho meios para provar que Ele não existe. Não há nenhuma prova irrefutável de que Deus existe, nem nenhuma prova irrefutável de que Deus não existe. Portanto, quer dizer que este conceito que aqui está é, na verdade, uma contradição. Porque se quiséssemos ser rigorosos enquanto cientistas, e vamos nos colocar assim, ou enquanto pensadores, a nossa posição devia ser uma posição imparcial, que é dizer, uma vez na impossibilidade de meios para confirmar a existência de Deus ou refutar a sua existência, eu não me posso pronunciar sobre ela, a sua existência. Afirmar que ela deve ser rejeitada, na verdade, é uma contradição do próprio cientificismo. Esta é uma afirmação contra si próprio, porque é um pressuposto sem evidências. E quando estamos a falar de um pressuposto sem evidências, em matemática nós chamamos isto um axioma, uma frase que nós consideramos verdadeira, mas que não podemos provar. Quando estamos a partir de um pressuposto, estamos a falar de uma cosmovisão, estamos a falar de uma estrutura conceptual. E uma estrutura conceptual não é ciência. É um ponto de partida. É o lugar onde eu escolho colocar-me. Todos os dias, milhares, centenas de milhares de pessoas no mundo fazem ciência, é verdade. Com experiências, com dados, com a matéria, com aquilo que está à nossa volta. E o conhecimento, de facto, progride de uma forma fantástica. Mas há áreas onde nós não conseguimos fazer isso. E nessas áreas temos que ser humildes. Quer sejamos cristãos, quer sejamos ateus. Devemos ter essa posição de humildade. Porque, na verdade, não temos prova. Como cristãos temos evidências, e volto a pegar nas palavras do nosso querido Rui Bastos, temos evidências, não temos provas. Continuando esta linha. Uma outra linha que vem do cientificismo é o naturalismo metodológico. O naturalismo metodológico, ou também chamado materialismo, afirma isto: é a crença de que nada existe exceto a matéria e coisas que os seres humanos podem observar através da manipulação de matéria. Portanto, tudo o que está além disto não existe. Tudo o que é sobrenatural, tudo o que é metafísico não existe. Este é um ponto de partida, é um conceito, é uma cosmovisão, se assim lhe quisermos chamar.
Portanto, qualquer coisa a que chamaríamos de um milagre divino é rejeitada por definição. E eu diria, e bem, ora, se eu estiver a fazer uma experiência num laboratório, imaginem que eu sou aluno de doutoramento, estou a fazer uma experiência química num laboratório e aquilo dá para ali um resultado completamente inesperado. E o meu orientador de doutoramento vem ter comigo e diz, epá, como é que conseguiste esses resultados? E se eu disser, foi um milagre, eu percebo que isto não seja aceitável. Quando estamos a falar da matéria hoje, da realidade hoje, aquilo com que trabalhamos hoje, usar o milagre para o explicar, ok, estou de acordo, não é o melhor caminho, não vamos construir conhecimento. Mas o problema é quando nos reportamos a fenómenos que estão no passado. Quando falamos, por exemplo, da origem da vida. A origem da vida ocorreu algures no tempo, foi algo provavelmente único, irrepetível e até hoje, tanto quanto se saiba, irreproduzível. Ninguém conseguiu criar vida a partir do nada. Ninguém conseguiu criar vida a partir do nada. Certo? Se alguém souber, por favor. É isto que afirma o naturalismo metodológico. E vou avançar aqui. Estava eu a dizer, um dos pontos-chave é exatamente quando fazemos este tipo de perguntas. Mas como é que começou a vida na Terra? Nós podemos dizer assim, ok, foi preciso um designer. Um designer, para nós cristãos, é Deus. Há alguém acima da natureza, acima das leis que nós conhecemos, sobrenatural, além da física, além da química, além daquilo que está à nossa volta, que criou tudo o que nós conhecemos. Mas nós não temos provas de que isso foi assim. Se isto fosse demonstrável, se isto fosse verdade, então o cientificismo estava morto à partida. Não havia mais discussões, estava provado. O que é que nós sabemos? Retirei uma das frases do artigo, deste mesmo artigo que eu vos falei. Cada célula viva, ele é biólogo e professor de paleontologia. Cada célula viva pode ser comparada a uma cidade de laboratórios químicos, cheia de constantes reações químicas, de imensa complexidade, muitas das quais ainda não compreendemos. Não é a minha área, eu venho da área da matemática, não sou biólogo, mas eu gosto imenso de ler livros sobre ciência e uma das áreas que me impressiona é exatamente o estudo do que acontece dentro de uma célula. Uma célula é uma coisa que nós não conseguimos ver com os nossos olhos diretamente. Precisamos de um instrumento que amplie o que está a acontecer lá para nós conseguirmos perceber o que está a acontecer. E é incrível o que acontece dentro de uma célula. É incrível. Um autor que escreveu uma breve história de quase tudo, ele diz, imagine um Boeing 737 todo desmontado peça a peça num pavilhão gigante. Agora ponha todas as peças a girar a 10.000 km por segundo. É assim a vida dentro de uma célula. E tudo funciona. Fui buscar este autor, Ernst Mayr, por uma razão muito simples. Ele era um dos principais defensores do ateísmo. Biólogo, bioquímico, e ele escreveu esta frase. Nenhum princípio da biologia histórica jamais poderá ser reduzido às leis da física ou da química. E eu fui buscar esta frase por duas palavras que ali estão. Biologia histórica, que é uma distinção importantíssima que nós temos que, pelo menos, conhecer enquanto cristãos. Quando falamos de biologia, podemos estar a falar de biologia funcional ou de biologia histórica. E são dois mundos distintos. E vou avançar rapidamente aqui, porque estou a ver que estou a ficar sem tempo, portanto vou avançar rápido. Biologia funcional. Estamos no campo da observação, da experimentação, de conseguir testar e demonstrar. Mas quando falamos no campo da biologia histórica, onde está a biologia evolutiva, cenários imaginários sobre como seria o mundo na altura em que começou a vida, que condições é que existiam, estamos a falar de narrativas hipotéticas. Estamos a falar de cenários que são construídos, são imaginados, são supostos. Ninguém viajou 6.000 anos no tempo, ou 600.000 anos no tempo, ou 2 milhões de anos no tempo e foi lá ver como é que era. É irreprodutível. Portanto, são cenários imaginados. O que significa que sempre que se produz uma teoria com base
na biologia histórica, e é aqui onde eu quero chegar, ao cientificismo visto de outra forma, estamos necessariamente a ser influenciados por uma visão pessoal do mundo. Estamos a ser influenciados por conjecturas de natureza religiosa, filosófica ou metafísica. É incontornável, porque temos que construir um cenário onde vamos colocar as coisas a acontecer. E chamo aqui a vossa atenção para as várias estruturas conceptuais, e vou ser muito rápido, falando apenas da questão do empirismo, observação e experimentação, ok? Que está em todas as estruturas conceptuais atuais. Nós, quando falamos atualmente em evolucionismo, na verdade estamos a falar de evolucionismo ateísta. É desse evolucionismo que estamos a falar. E reparem que o empirismo está em todas as estruturas conceptuais. Todas. O que é que isto quer dizer de uma forma muito simples? Que eu posso fazer ciência independentemente da minha cosmovisão. A minha cosmovisão, aquilo em que eu acredito como ponto de partida, não é uma barreira à minha profissão ou ao meu contributo para a construção de conhecimento. Não é. E gostava de chamar a vossa atenção para um segundo ponto, que é o naturalismo metafísico. E reparem que o naturalismo metafísico basicamente diz: não existe sobrenatural, só está num lugar, no evolucionismo ateísta. O que quer dizer que quando falamos com um evolucionista, nós temos que saber, mesmo que ele não o saiba, nós temos que saber que o ponto de partida dele é: Deus não existe. Não existe nada além da matéria. Nada. Portanto, eu tenho que encontrar uma explicação baseada na matéria para conseguir chegar até onde estamos hoje. Este é o ponto de partida. Nós, por outro lado, acreditamos que Deus criou o mundo e o mundo, a partir daí, chegou até aquilo que o conhecemos hoje. Okay? E vou avançando aqui. Pronto, isto era só para demonstrar que o conhecimento científico, baseado na filosofia da biologia, faz esta articulação com o naturalismo metafísico, ok? Quer dizer que os cenários hipotéticos são construídos num contexto em que Deus não existe e que aquilo a que nós chamamos o criacionismo faz isto, na verdade. Articula o conhecimento científico com o conhecimento bíblico. Eu posso olhar para fósseis que estão em camadas trocadas e dizer assim: como é que eu consigo explicar isto? Há um relato bíblico que diz que houve uma inundação universal e que foi uma coisa nunca vista e extraordinária. Se calhar pode ser a explicação para isto que eu estou aqui a ver. É esta articulação de conhecimento que se faz no criacionismo. Ok, vou avançar com uma das perguntas mais importantes para mim nos dias de hoje, que é uma pergunta colocada pelo Antony Flew. O Antony Flew foi talvez o maior filósofo vivo até 2010, ateu, que se converteu no final da sua vida e reescreveu o seu último livro, There Is No God, para There Is, riscou o no e escreveu um A por cima, There Is a God. E no seu livro ele faz esta pergunta: como pode um universo de matéria sem inteligência produzir seres com, reparem, 3 coisas: intuitos intrínsecos, não vai ser para hoje que eu vou falar disto, ficará para uma próxima apresentação, capacidade de reprodução e química codificada. Como é que um universo de matéria sem inteligência pode produzir isto? Grande pergunta sem resposta. Outro homem que também morreu recentemente, que eu gosto muito de ouvir, é o Ravi Zacharias, e ele fala sobre algumas consequências de negar a existência de Deus. Fala de várias. Uma delas é esta: a inconsistência empírica pelo facto da realidade física não ser autoexplicativa. O que é que isto quer dizer? É muito simples de compreender. Eu posso pegar num objeto qualquer, posso pegar num computador, tenho aqui um computador à minha frente, e posso ver que peças é que deram origem a este computador. Ok, pego numa daquelas peças. Que peças é que deram origem a esta peça? E pego numa dessas peças. Que peças é que deram origem a esta peça? E vou andando sempre para trás no tempo, até à peça mais ínfima que eu possa encontrar. E é do senso comum que não existe nada no mundo, no universo físico que nós conhecemos, que seja autoexplicativo.
Há sempre um ponto, em qualquer ponto que eu esteja, preciso sempre de algum elemento físico que explique o elemento físico seguinte. Nenhum deles é autoexplicativo. Isto é a justificação que ele encontra para dizer que é impossível, ou pelo menos não há evidência de alguma coisa que tenha vindo do nada. E para concluir, volto ao ponto de partida com uma afirmação do George Wald. O George Wald foi Prémio Nobel da Medicina e era bioquímico e um pensador sobre estas questões da vida e da origem da vida. E acho muito interessante esta frase deles, também já perto do final da vida, em que ele diz isto: optamos por acreditar no impossível. Isto é, que a vida surgiu espontaneamente por acaso. Portanto, quando nos dizem e quando nos criticam, de certa forma, que nós escolhemos acreditar no impossível, acreditar que a vida veio do nada e por um simples acaso, apenas atirando para lá milhões e milhões e milhões de anos para conseguir explicar que isso tenha acontecido de alguma forma até chegarmos àquilo que somos hoje, é tão improvável como qualquer outra opção de partida. Obrigado.